Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes, Boa noite. aos irmãos encarnados e aos desencarnados que também nos acompanham. É uma alegria muito grande ter recebido o convite da casa para compartilhar um pouquinho com vocês dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da nossa doutrina. Espero poder contribuir humildemente um pouquinho com a caminhada de cada um, que nós possamos também evoluir sempre um pouquinho de cada vez, um degrau de cada vez na nossa estrada evolutiva aí. Então nós vamos falar hoje, como o irmão Hélio comentou aqui, sobre a caridade, que é um assunto tão importante na vida de cada um de nós, de todos nós. E eu começaria dizendo assim, o que é a caridade? Se nós formos buscar assim uma definição do que é a caridade, no dicionário nós vamos encontrar que ela é uma ajuda, um donativo, uma esmola. A gente pode entender que é uma ajuda, num geral, assim, de ordem material, que nós vamos trazer para alguém que esteja necessitado. No geral, a gente entende que a caridade é alguma forma de auxílio. Mas a gente aprende no Espiritismo, pelos ensinamentos de Jesus, que o conceito de caridade ele é muito mais amplo do que isso. Muito mais do que simplesmente ajudar alguém financeiramente, ajudar alguém de forma material. A gente pode começar dizendo que a caridade é fazer o bem. Assim como nós conversávamos há pouco ali sobre fazer o bem. E existe uma grande diferença entre simplesmente fazer o bem, entre todas as concepções que se tem de fazer o bem, e ser caridoso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender, claro, que nós não devemos fazer o mal. Esse é um ponto de partida para todos nós. Evitar fazer o mal, claro, porque além de estar fazendo o mal para alguém, nós aprendemos aqui na doutrina que quando nós fazemos o mal para alguém, nós estamos criando um processo de provas e expiações para nós mesmos. Que nós vamos ter que resgatar isso, seja nessa vida, talvez seja numa próxima, se não for nessa, mas nós vamos estar criando um processo ruim para nós e para o nosso próximo que nós estamos prejudicando. Então, claro que fazer o mal é o primeiro ponto de partida para nós. Não devemos fazer o mal ao nosso próximo. Nós entendemos assim que o Espiritismo nos traz tantas elucidações, reafirmações do que Jesus nos trouxe, certezas que o Espiritismo nos traz e revelações novas que ele nos trouxe também através da decodificação que Kardec fez. Entre elas, a existência de Deus é uma certeza que o Espiritismo nos trouxe. A imortalidade da nossa alma, que nós todos somos espíritos imortais. Pluralidade das existências, que assim como espíritos imortais, nós viemos para cá, aprendemos, passamos por provas, passamos por problemas, voltamos ao mundo espiritual depois de desencarnados e assim a nossa estrada continua. O intercâmbio entre os espíritos e nós aqui encarnados, isso tudo o Espiritismo nos traz, mas com uma certeza de que todos nós fomos criados iguais, com o mesmo objetivo final, que é atingirmos a perfeição. E estarmos, assim como disse Jesus, sentado à direita de Deus Pai. Nós somos a sua imagem e semelhança, e o nosso destino é comum a todos nós chegarmos lá na perfeição. Mas Kardec fez, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, a questão 642, a seguinte pergunta aos espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eu acabei de comentar que um ponto de partida para todos nós é não praticar o mal. Nós não devemos praticar o mal. Mas Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Então, se eu simplesmente não praticar o mal, eu já estou garantindo a minha evolução, estou garantindo a minha passagem para junto de Deus. Por cima disso, a gente tem um caminho para percorrer, e os espíritos explicaram assim. Kardec perguntou: como se pode distinguir o bem do mal? E assim os espíritos disseram: o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo aquilo que é contrário.
Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringi-las. Então Kardec perguntou, e o homem? O homem, quando ele se refere ao homem, claro que todos nós aqui encarnados, sejamos mulheres, crianças, homens, enfim, todos nós irmãos aqui encarnados. O homem tem por si só os meios de distinguir o que é o bem do que é o mal? Os espíritos responderam, sim. O homem tem esse poder, Deus lhe deu essa sabedoria. Se ele quiser e quiser se aproximar de Deus, Deus lhe deu essa inteligência para discernir o que é o certo e o que é o errado. Nós aprendemos também que nós temos o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, todos nós temos e sempre temos a escolha de ir por um caminho do bem ou do caminho do mal. Então Kardec fez a seguinte outra pergunta. O homem que está sujeito ao erro, enquanto nós estamos aqui e somos falhos, temos a chance de estar errando, não pode se enganar e pensar que está fazendo bem quando na verdade está fazendo mal? E aí os espíritos trouxeram um pensamento de Jesus. Jesus assim disse: observais o que gostarias que os outros vos fizessem. Tudo se resume nisso. Vós não vos enganareis. Isso se resume num pensamento que eu vou trazer um pouquinho mais adiante para vocês. E aí, voltando lá na questão 642, que Kardec fez, bastará que o homem não pratique o mal para garantir, então, assim, a sua passagem para a perfeição? Então, os espíritos responderam, não. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a gente percebe que simplesmente não praticar o mal não é o suficiente. Porque ao não praticar o mal, nós também estamos deixando de praticar o bem e perdendo tantas oportunidades de praticar o bem. Nós podemos passar uma vida inteira sem praticar o mal para ninguém, sem ofender, sem ferir, sem prejudicar um irmão. Mas quantas oportunidades de fazer o bem eu desperdicei? Eu passei uma vida de forma neutra. Não fiz o mal, mas também não pratiquei bem. E em não ter praticado bem, quantas vezes eu deixei que o mal acontecesse? Então, a gente vê que para fazer o bem, exige um esforço da nossa parte. Para praticar o bem, exige ação. Enquanto que para não praticar o mal, muitas vezes basta que eu não faça nada. Eu não fiz nada, eu não pratiquei o mal, mas eu também deixei de praticar o bem, então eu estou ficando em débito. Quantas vezes eu deixei que o mal acontecesse simplesmente porque eu não fiz nada? O apóstolo Paulo afirmou lá em Romanos capítulo 7 assim, ó, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que habita em mim. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Também conversávamos há pouco sobre isso, que nós trazemos ainda em nós muito dos nossos instintos. Entendemos que o homem, o nosso espírito, passa tantas e tantas vezes aqui na Terra por várias encarnações. E nós fomos criados simples e ignorantes. Nós viemos dos nossos instintos primitivos. E de uma forma ou de outra o mal ainda reside em nós. Muitas vezes a gente tem a vontade de fazer o bem. E a gente não faz. Porque nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, nós estamos muito preocupados com os nossos problemas e esquecemos do próximo. Mas quando alguém cruza o nosso caminho e desperta em nós um sentimento ruim, que é tão fácil de acontecer, principalmente quando nós estamos tão envolvidos com o dia a dia da nossa vida, o mal que instantaneamente passa na cabeça, esse a gente não deixa passar. Isso porque, assim como Paulo disse, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que ainda habita em mim. Nós ainda deixamos os nossos instintos falarem muito alto. E assim a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala especificamente sobre amar ao próximo como a si mesmo.
justamente isso, que nós viemos de uma história evolutiva onde nós fomos primitivos. Lá no início nós aprendemos a caçar para sobreviver, aprendemos a lutar pela sobrevivência, aprendemos a reproduzir. Isso tudo instintos muito parecidos com o que os animais têm. O homem foi evoluindo conforme o passar dos anos, foi aprendendo a ter sentimentos e foi deixando de lado os instintos primitivos que tinha. Mas isso ainda está muito enraizado no nosso subconsciente. E quando por algum motivo alguém desperta esse ser primitivo que nós ainda temos, nós agimos assim contra a nossa própria vontade. Porque assim como disse Paulo, o pecado ainda habita em mim. Então lá no item 1 do Evangelho, capítulo 11, a gente encontra uma parábola do Evangelho de São Mateus que fala sobre o mandamento maior. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus. Um fariseu, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta a Jesus para tentar ele e provar o conhecimento dele. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu para ele: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Assim Jesus respondeu. E mais adiante ele fala também no Evangelho de São Mateus sobre a parábola dos credores, em que o reino dos céus é semelhante a um rei que foi cobrar os seus servidores, os que tinham dívida, e os seus servidores trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. E o rei foi então cobrar desse servidor os 10.000 talentos que ele devia. Não tinha condições de pagar. Então o rei ordenou que prendessem ele, vendesse como escravos a sua mulher e os seus filhos e todos os bens que ele tinha, para que assim ele pudesse saldar a sua dívida. O servidor se desesperou, foi aos pés do rei e suplicou por misericórdia: Senhor, por favor, tenha piedade de mim, um pouquinho de paciência e eu vou pagar tudo que eu devo. E o Senhor se compadeceu e perdoou a dívida, mandou que liberasse o servidor. Logo saindo, ele encontrou um colega que devia 100 dinheiros, assim conta no Evangelho. Moedas da época, 100 dinheiros. Pegou o colega pelo pescoço e sufocou ele e disse: me paga tudo que tu me deve. E o colega disse: não, eu não tenho, mas me dá um pouquinho de paciência que eu vou te pagar tudo que eu devo. E o servidor não teve compaixão do seu semelhante e mandou que prendessem ele até que ele pagasse o que devia. Os outros colegas ficaram furiosos com aquilo e foram lá e contaram para o rei. O rei, furioso, disse: servidor mau, eu perdoei a tua dívida, tive compaixão de ti. Como que tu não pôde ter o mesmo sentimento do teu irmão? E mandou que o prendessem até que ele pagasse tudo o que devia. Claro que Jesus sempre falou em parábolas. E essa parábola dos credores nos revela essa questão do sentimento de amor ao próximo e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o maior exemplo de caridade. Quando Jesus disse lá: façam aos outros aquilo que gostariam que fosse feito a vocês, vós não vos enganareis, ele está falando isso. Nós nunca vamos nos enganar se pensarmos o que gostaríamos que fosse feito para nós antes de agir para com os outros. Esse é o maior exemplo de caridade. É a maior expressão da caridade e resume todos os deveres de nós para com os próximos, para com os nossos irmãos. Mas é tão simples assim amar ao próximo como a si mesmo. Eu trago um exemplo sempre que achei muito interessante do pastor Cláudio Duarte, em que ele diz assim, imagine que você está em uma cama de hospital e do teu lado está um semelhante que tu não conhece. Tem uma pessoa ao lado e também está muito mal. Chega um enfermeiro e te dá a seguinte notícia: eu posso salvar um de vocês e preciso que tu escolha. Quem que tu quer que salve? A ti ou ao teu semelhante aí? Eu quero que salve a mim.
né? Se é para chorar a mãe de alguém, que chore a dele, a minha não. Acredito que a grande maioria pensaria assim, né? Eu quero que salve a mim, eu nem sei quem é esse senhor aí do lado, que salve a mim. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte exemplo da mesma maneira. Eu posso salvar a ti ou ao teu vizinho do lado. Mas digamos que agora o vizinho do lado é um filho teu. Aí a situação mudou completamente de figura. Não, eu quero que salve ele. Por quê? Eu tenho um laço de amor incondicional com o meu filho. Seja meu filho, seja minha mãe, seja meu pai. Nós viemos numa mesma família para aprender a ter esse laço de amor incondicional. Mas por que eu não posso ter com o meu vizinho, se ele também é meu irmão? Isso é para a gente ter uma noção do quanto a gente ainda está longe desse amor incondicional. Todos nós somos irmãos, tendo nascido na mesma família ou não. E esse amor a que Jesus se refere é o que nós temos que atingir. Um amor incondicional, seja ao meu filho, seja à minha mãe, seja ao meu pai, ou seja ao meu vizinho que eu estou vendo pela primeira vez. Ele também é meu irmão, também é meu semelhante. E eu tenho que agir com ele assim como eu gostaria que agissem comigo. Então, a gente vinha falando sobre fazer o bem. Já entendemos que a gente não deve fazer o mal. Por mais que esse instinto ainda esteja vivo em nós, nós temos que fazer o bem. Os espíritos responderam, não basta não fazer o mal, nós temos que praticar o bem. Mas também existe uma diferença entre fazer o bem e ser caridoso. Fazer o bem é ser beneficente. Mas eu posso ser beneficente e ainda assim não estar sendo caridoso. Porque antes da caridade vem uma palavra muito importante, que é o sentimento. Eu vou dar para vocês um seguinte exemplo assim. Um exemplo que é muito vivo, muito presente na vida de todo mundo. Pensamos na época de campanha política. E um candidato chega e oferece mundos e fundos, cestas básicas, pavimentação de ruas. Ele quer fazer o bem, não importa a forma que for. Mas ele não está fazendo aquilo ali desinteressadamente. Ele está buscando a aprovação das pessoas. Ele está fazendo o bem, sem dúvida que ele está. Ele está fornecendo uma cesta básica para uma família que precisa. Ele está pavimentando a rua de alguém que passa problemas. Ele está fazendo bem para alguém. Ele está fazendo bem para alguém. Mas ele está vislumbrando alguma coisa em troca. Ele está sendo beneficente, mas ele não está sendo caridoso. Porque ele não está fazendo aquilo, como Kardec disse, pelo impulso do ardor natural do coração. Pelo impulso do amor, o amor incondicional. Então a gente tem sim que praticar o bem. Mas a gente aprende que nós temos que praticar o bem, como Kardec disse, pelo impulso natural do coração. Pelo amor ao próximo. Eu estou fazendo bem por quê? Porque eu estou fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. A beneficência, fazer o bem de forma calculada, pode ser um ponto de partida. Eu digo para a grande maioria de nós, quem nunca se envolveu numa ação social, quem nunca se envolveu num projeto de auxílio, ir lá e fazer o bem porque simplesmente sabe que precisa praticar o bem. Até que aquilo te toque de uma tal maneira que tu veja, eu vou lá e vejo o quanto eu estou fazendo bem para o meu irmão, o quanto aquilo faz bem para mim também, e eu chego num ponto de fazer aquilo simplesmente porque é o que eu gostaria que fosse feito para mim. Porque felizmente hoje talvez eu esteja numa situação em que eu não esteja precisando da caridade de alguém, mas se o meu irmão que está aqui do lado precisa, então eu tenho uma responsabilidade sobre isso também. Esse é a essência da caridade, conforme Jesus nos ensinou. E assim está lá no Livro dos Espíritos, questão 893. Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito. E aí lá no Livro dos Espíritos, assim como no Evangelho, ele trata de várias virtudes que nós aqui, como homens de bem, que é o modelo de Jesus que nós temos que seguir, o homem de bem, todas as virtudes que nós temos, qual é a mais meritória delas? E os espíritos, sem pestanejar, responderam: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada.
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Benevolência para com todos. E aí vocês vejam que já está aqui a palavra benevolência, que se difere da beneficência, que é simplesmente fazer o bem. Quando eu estou fazendo o bem simplesmente por fazer o bem, eu estou sendo beneficente. A partir do momento que eu faço o bem pelo amor, sem o interesse por trás, eu estou sendo benevolente. E assim Jesus disse, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Eu comentei lá no início, caridade como sendo um auxílio material para alguém que precisa. Claro que isso também é caridade. E principalmente ainda hoje, nos dias de hoje, a gente depende muito disso. Quantas pessoas vivem em situações de necessidade? Então é claro que a caridade material ela é muito importante. Mas a gente aprende e deve saber que a caridade se expande muito além disso. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Nós devemos ser indulgentes, ou seja, nós devemos perdoar, devemos ser imparciais com os defeitos dos outros, porque nós também temos necessidade de indulgência. Todos nós que estamos aqui encarnados, nós devemos resgatar falhas nossas ainda. Então nós também precisamos de indulgência, precisamos do perdão alheio, precisamos da compreensão do próximo. Então nós devemos ser indulgentes. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus olhos, diminuindo a distância entre ambos. Porque o homem verdadeiramente bom, ele sabe que se porventura ele está numa situação hoje melhor que a do próximo, isso é uma condição transitória que tem a ver simplesmente com a passagem dele momentaneamente aqui no planeta. Amanhã ele pode ser o que está numa situação de mais necessidade. E todos nós somos irmãos e semelhantes. O homem de bem entende isso. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, a gente consegue ler sobre essa questão da caridade material, e como eu disse, ela também é importante. É o tipo de caridade que está relacionada aqui ao mundo físico, às necessidades materiais de alguém, às necessidades financeiras de alguém, também são importantes. Mas muitas vezes a gente não tem, talvez, a condição de ajudar alguém financeiramente. Então eu não posso praticar o bem? É claro que eu posso. Lá no Evangelho nós vamos entender que existe a caridade moral. E essa é talvez muito mais difícil ainda de ser realizada do que a caridade material. Muitas vezes a gente ajuda alguém, dá uma esmola na sinaleira e acha que fez caridade. A gente fez o bem. Mas aquela moedinha que eu entreguei na sinaleira me fez falta. Quanto que eu tive que desapegar para fazer essa boa ação que eu cometi? Ela é o bem também. Mas muitas vezes a caridade mais difícil de ser realizada é aquela que depende de eu abdicar do meu tempo, de eu abdicar dos meus interesses, de eu abdicar das minhas prioridades pessoais. E aí ela vai em muitas vezes situações simples do dia a dia. Nós aceitarmos as pessoas como elas realmente são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Não dar ouvidos a palavras grosseiras, porque cada um é responsável pelas consequências dos seus atos. Eu não sou responsável e não devo julgar os atos do meu semelhante. Quando nós não julgamos as atitudes alheias, todos nós temos cada um a sua estrada. Eu devo sim tentar multiplicar os conhecimentos, e nós aqui aprendemos tanto sobre as aptidões e as qualidades morais que um ser humano deve ter. Eu devo contribuir sim e auxiliar o meu semelhante na caminhada evolutiva dele, mas nunca julgar as escolhas do próximo. Quando não guardamos ressentimentos daqueles que nos ofenderam, Jesus nos disse perdoar os inimigos. É tão difícil isso, né? A gente age ainda muito com o nosso instinto. Alguém de vocês aí já ouviu a máxima fora da caridade não há salvação? Também é um ensinamento do nosso Evangelho. Mas que salvação é essa que o Evangelho nos traz?
não é aquela que a gente vê em muitas outras crenças religiosas e, mais uma vez, assim, nunca julgando as crenças das outras pessoas, mas não é aquela coisa que a gente sabe que o ser humano vai desencarnar aqui e vai ficar aguardando pelo juízo final, vai ser salvo ou não vai ser salvo. Não é assim que funciona, a gente sabe que não. Mas que salvação é essa? É a gente ir dando um passo de cada vez rumo à nossa evolução. E o caminho para que a gente chegue lá, passinho de cada vez, é a caridade. Porque a caridade exprime a ação do sentimento do amor. Então, fora da caridade, não há salvação. A caridade é o meio pelo qual nós vamos transcorrer esse caminho. O Eurípides Barçanufo, eu vou trazer um exemplo aqui de um livro, o livro Espírito da Verdade, em que são dois autores, né? O Chico Xavier e o Valdo Vieira. E aí lá no capítulo 12, em plena Era Nova, o Eurípides Barçanufo traz um pensamento que é bastante importante. Muitas vezes a gente vê assim o quanto a gente está longe do caminho que a gente entende que é o caminho da nossa evolução. Muitas vezes a gente desanima porque talvez eu já transcorri um caminho tão longo da minha vida e ainda não agi da forma como eu estou aprendendo hoje, que é o correto. E o capítulo fala assim, ó, em plena Era Nova. Por que em plena Era Nova? A gente viu que o homem, o espírito, vem evoluindo, saiu da era dos instintos primitivos, passou pelo um segundo momento. Vamos lá. Moisés trouxe a primeira revelação para nós, através dos 10 mandamentos. Mais adiante, Jesus trouxe um segundo entendimento sobre as leis morais. E simplificou tudo. Jesus disse para nós que basta que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Só que ele não nos trouxe todos os conhecimentos do mundo espiritual ainda, porque segundo ele mesmo, naquela época a humanidade não estava preparada para isso. Então hoje, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, nós estamos vivendo a Era Nova. E a gente aprende também lá no Evangelho que a quem mais é dado, mais será cobrado. Hoje nós temos muito mais conhecimento do que ainda desde a época de Jesus nos foi dado. Então hoje nós temos uma responsabilidade ainda muito maior sobre essas nossas atitudes. E o Eurípides Barçanufo nos trouxe assim: em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Sempre temos a oportunidade de fazer o bem. O que ele quer dizer com isso? Se até hoje talvez eu não tive um comportamento dentro dos preceitos cristãos, dentro do que Jesus nos trouxe como exemplo, a cada dia eu tenho uma nova oportunidade de tantas e tantas outras formas de agir de acordo com as leis de Deus e de acordo com o exemplo que Jesus nos trouxe. Um simples bom dia, um sorriso, um abraço, podem fazer a diferença no dia como na vida de uma pessoa. A gente não sabe muitas vezes como um sorriso simpático, um bom dia caloroso, transforma o dia de alguém. Isso também é caridade. Um gesto gentil no trânsito. Quem nunca se incomodou por aí no trânsito com um irmãozinho que tentou ser mais ligeiro que a gente, cortou a minha frente no trânsito? Muitas vezes eu deixo o instinto falar mais alto ali porque eu não posso ficar para trás. O meu instinto falou mais alto. Vocês já viram aquela campanha que fala gentileza gera gentileza? Isso também é caridade. Eu estou dando o exemplo para o meu próximo com a minha gentileza. Isso aí muitas vezes exige um esforço de nós. Um gesto gentil na fila do supermercado, nas outras áreas de convívio social, a gentileza que gera gentileza. Contribuir com os trabalhos sociais, e aí eu repito o que eu disse, muitas vezes a gente não tem a condição talvez de ir lá e auxiliar de forma financeira,
Mas auxiliar com o nosso trabalho, com o nosso tempo, isso é muito mais valoroso. Porque o nosso tempo hoje em dia está muito restrito, né? A gente tem muita coisa para fazer, muitas responsabilidades para honrar. Então, muitas vezes eu ir lá e dedicar uma noite da minha vida por semana para um trabalho social é um grande de um desapego, é um grande de um desperdício, de um desprendimento de trabalho, né? Isso é caridade. Estar engajado com trabalhos de auxílio. Eu gostaria de trazer, conforme a gente também conversava agora há pouco, um trechinho, para não me prolongar muito, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que nós vamos encontrar em muitas traduções, às vezes, a palavra amor e às vezes a palavra caridade. E por quê? Não é à toa. Como eu disse, a caridade é a expressão em atos do sentimento do amor, então elas se confundem muito. Eu não sou caridoso se eu não tiver amor. E se eu tiver amor, consequentemente eu vou ser caridoso. Então a caridade depende do amor e o amor gera a caridade. E Paulo assim disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e também dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa. Não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, a caridade. Eu espero ter podido humildemente contribuir um pouquinho com a caminhada de cada um de vocês, assim como a minha também. Toda vez que a gente conversa sobre os ensinamentos de Jesus, a gente está um pouquinho mais próximo dele. Desejo que nós todos elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre e possamos lembrar das palavras dele, que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração e que nós possamos cada dia mais alcançar esse amor incondicional aos nossos irmãos. Que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. E entendemos então que a caridade é o divino instrumento do amor. Que assim seja.